Bem-vindo e bem-vinda! Você que está voltando, você que está me encontrando agora, neste momento, este vídeo, saiba que nós estamos falando de risco. Risco é essencial e geri-lo é fundamental. Esse é um tema extraído do meu livro Panaceia, Invista sem depender de profissionais. Para aqueles que já me acompanham, já sabem do assunto em que nós estamos tratando, e para você que está chegando agora, antes de eu falar sobre os assuntos que nós veremos daqui em diante, eu vou pedir, que você se inscreva no meu canal. Aproveite esse momento, se inscreva, vai lá, ative os sininhos. E se você tiver um pouco de curiosidade, um pouco de tempo, você pode acessar o meu Instagram, também está aqui disponível abaixo. E você também pode conhecer o meu site, www.heronmarques.com.br. É lá que estará disponível o meu livro para você fazer uma aquisição, seja o e-book ou seja a opção pelo livro físico. Mas se você não quer nada disso, não tem nenhum problema. De qualquer forma, eu sou muito grato por você ter chegado até aqui. E eu espero levar muito conteúdo, muita informação para que eu te prepare, para que você se torne capaz de gerir os seus próprios investimentos sem depender de nenhum profissional. Então, se você está disposto a isso, ou se você está disposta a isso, esse vídeo é para você. Basta que você continue, me siga, e que nós veremos muita coisa boa. Então, vamos dar continuidade. Hoje, neste vídeo, nós vamos ver sobre os 5 principais riscos para quem investe, quem já é investidor ou que vai iniciar neste segmento, sendo um investidor, vai se deparar com esses 5 riscos, sempre. Em qualquer situação, algum deles vai aparecer. Existe um, na verdade, que vai aparecer o tempo todo. Tá, quais são esses riscos? O risco da contraparte, que nós vamos conhecer já já, o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado é esse que você vai se deparar em todos os momentos da sua vida, quando você investir no mercado financeiro. E também, por último, o risco não sistemático. Então vamos conhecer um por um? Vamos começar então pelo risco da contraparte. O risco da contraparte, ele está ligado àquela promessa de entrega de um produto ou serviço, ou então numa intermediação financeira. Vamos lá, vamos imaginar um produtor rural? Um bom exemplo aqui para a gente trazer para elucidar. O produtor rural ele cultiva alguma cultura, seja soja ou milho. Então, qual é o risco da contraparte envolvido com o produtor rural? Para ele poder vender a sua soja ou seu milho, ele precisa de um comprador. Normalmente, os produtores rurais, eles buscam um mercado de balcão não organizado. São empresas como aqui na região de Londrina, aqui no Paraná, como a Integrada, como a Bela Agrícola, como o AgroGalaxy, como o Cocamar e tantas outras que nós temos por aqui. Talvez na sua região existam nomes diferentes, empresas diferentes, ou algumas em comum dessas que eu falei. O fato é que o produtor rural vai até uma dessas empresas com a intenção de vender aquele produto. E quando ele faz essa venda, qual é o risco relacionado a esta negociação? Existem 2 riscos, o risco de crédito e o risco da contraparte. Nós estamos falando agora do risco da contraparte. Então, ele tem uma promessa de colher 100 mil sacas. Essa é a negociação que ele faz com uma empresa de insumos e grãos. E na contraparte, essa empresa diz assim, ok, então nós vamos pagar R$150 pelas tuas 100 mil sacas de soja. Feita a negociação, assinado o contrato, ok. Passado o tempo, a colheita se inicia e ele tem uma frustração. Por quê? Porque o clima não colaborou e ele teve 85 mil sacas colhidas. Este é o risco da contraparte. Na negociação, no contrato, está estipulado 100 mil sacas a ser entregue e ele tem apenas 85 mil sacas para entregar. Então, o risco da contraparte, quando envolve o produto, é justamente esse, quando você não consegue cumprir, honrar o contrato na totalidade. Então, tem a falta parcial de produtos na negociação envolvida. Agora, nós vamos trazer o exemplo para o mercado financeiro. Você já entendeu como funciona no meio físico, o que nós chamamos no mercado físico. Agora, no mercado financeiro, que é um ambiente praticamente virtual, eletrônico, como que funciona? Então, nós temos de um lado aqui um investidor,
Do outro lado, nós temos um especulador e nós temos uma ponte, que na verdade é uma corretora. Eu vou pegar a Terra Investimentos, um lugar onde eu trabalhei, né, uma empresa muito boa, em que atua fortemente no agro. Então vamos imaginar que nesta negociação, o investidor, vamos até trazer o produtor rural, ele vai lá para travar preço de soja na bolsa. E aí o que que acontece? Por um lado tem ele, aqui, tá, querendo travar o preço da soja em R$ 150. E aqui por outro lado tem um especulador. Esse especulador, ele tem uma posição sempre contrária àquele que está lá iniciando o contrato, tá? Neste caso, o produtor rural. Enquanto o produtor quer vender e ele quer travar o preço para que o preço não caia, aqui o especulador, ele quer travar também o preço, mas com a expectativa de que o preço baixe. Nós não vamos entrar no mérito da elevação do preço ou da queda do preço, porque não é o momento. Nós falaremos disso mais adiante em uma outra aula, em um outro vídeo. O que é interessante entender aqui é que entre esses dois está a Terra Investimentos, a corretora. E a corretora, ela é contraparte nesta negociação. Porque se algum destes faltar com o seu compromisso, né, não honrar a parte do seu contrato, a Terra Investimentos ela é co-obrigada nesta operação. Ou seja, o risco da contraparte acontece se a Terra Investimentos não honrar a inadimplência de um desses participantes. Então, este é o risco da contraparte. E ele é bem parecido com o risco de crédito, né? Então muitas vezes confunde. Então, a diferença principal é que o risco de crédito gera inadimplência, apenas inadimplência, né, por não honrar os pagamentos e normalmente envolve negociações diretas. Já o risco da contraparte também está ligado à inadimplência, porém envolve mais participantes. Nesse caso, eu dei a opção de 3 participantes. No caso do mercado físico, nós olhamos e existia a negociação de 2 participantes, apenas o produtor rural e a empresa, né, de grãos que estava ali negociando com o produtor. Então agora nós vamos ver o risco de crédito para entender um pouco mais. Bom, o risco de crédito é aquele risco que a gente se depara praticamente o tempo todo, né? Qualquer negociações ou até mesmo em apostas, né? Olha que curioso, se você aposta com um colega, com um vizinho ou com familiares, qual o risco nessa aposta? É aquele que perder, não honrar e não pagar a dívida que ele assumiu mediante uma aposta, né? Então, se você tem um dinheiro na mão hoje, e seu pai ou sua mãe, ou um irmão ou irmã, algum familiar ou amigo, né, lhe peça aí um certo valor emprestado. Digamos que te peça R$ 10.000 emprestado. E você, coração mole, coração bom, você não vai negar. Porque você é uma pessoa boa, muito gentil. Só que você não é uma pessoa boba, né? As pessoas confundem pessoa boa com pessoa boba. Então, você se cerca. Bom, eu empresto, mas vamos fazer um contrato, porque o risco envolvido nessa operação, se você emprestar para um amigo, qual é? Se você emprestar R$ 10.000 para ele, o risco é dele não pagar, não honrar o compromisso, não te devolver os R$ 10.000 e os juros que vocês pactuaram, né? Então, esse é o risco de crédito. Isso é muito mais fácil de entender. Então, apenas uma relação direta entre quem está emprestando e quem está tomando emprestado, e o risco se concentra no tomador, se ele vai ter capacidade de honrar o pagamento, né, de pagar a dívida que ele assumiu. Esse é o risco de crédito. E para ficar mais fresco para você e para você entender no mercado financeiro qual é o impacto do risco de crédito, vamos pegar o caso das lojas americanas, você se lembra? Sérgio Rial, ex-CEO do Banco Santander, se transferiu para as lojas americanas, assumiu como CEO. Em pouco tempo, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, ele descobriu uma fraude contábil. E essa fraude contábil acabou, né, esclarecendo um rombo enorme nas lojas americanas. Nós estamos falando aí de bilhões. Isso fez com que a pontuação que nós chamamos de rating, né, ou de score, nesse caso era risco ou rating, fez com que ele saísse de uma boa classificação, as lojas americanas saíssem de uma boa classificação e despencasse, caindo na classificação de inadimplente, de possível inadimplente, ou seja, de alta probabilidade de inadimplência. Mas, Heron, o que isso quer dizer e o que isso tem a ver com os investimentos de renda fixa? Entenda aqui, e eu falarei isso no vídeo quando nós tratarmos sobre renda fixa especificamente.
Entenda que renda fixa nada mais é que emprestar dinheiro a alguém, a empresa, a um governo, enfim. Então, se você, como exemplo que eu dei há pouco, você emprestando para um amigo 10 mil reais. Isso é empréstimo, empréstimo é renda fixa. Qual é o risco predominante nessas operações? É o risco de crédito. Então, você tomar o famoso calote. E no caso das americanas, essas empresas que não são bancos, não são instituições financeiras, elas também captam dinheiro se endividando, como nesse processo que eu acabei de explicar. E nesse caso eles fazem por meio de debêntures. E como é feito assim, debêntures? Debêntures é um título de dívida, como nota promissória, como CDB de um banco, como RDC de uma cooperativa. A diferença de CDB do banco e RDC de cooperativa é que levam um nome, esses nomes comerciais, né, de certificado de depósito bancário ou recibo de depósito cooperativo. Apenas isso, mas é praticamente uma debênture, né? Ou seja, é uma confissão de dívida. Então, as empresas não financeiras já utilizam o nome de debêntures e captam recursos também se endividando. As lojas americanas, como outra qualquer, como grandes empresas, também captou recurso. E ela estava classificada, quando tudo isso aconteceu, ela estava classificada no rating B. Então, eu vou disponibilizar aí em tela qual é a classificação de rate. Veja que nós temos lá AAA, que nós chamamos, né? AAA, a melhor classificação possível. Olha o que diz ali, ó. Mais baixa expectativa de risco. Ok, quem está aqui no AAA, você normalmente nem olha muito para poder investir, porque é segurança, é solidez, é tranquilidade. Aqui você vai investir o seu recurso, você vai emprestar o seu dinheiro sem ter muita dor de cabeça. Porém, à medida que nós vamos baixando as notas, né? Nós vamos ali para A+, A-, BB+, BB menos. Então, onde estavam situadas as lojas americanas? Em B. Mas praticamente numa outra classificação, que era da S&P, tá? E aqui nós estamos falando de uma classificação geral aqui do Brasil, inclusive retirada do Google pela classificação da Uniprime, mas ela é praticamente padrão, muda uma coisa ou outra. Então veja, vamos pegar que se fosse nesta classificação, as lojas americanas estariam em BB+, né, uma expectativa de risco de crédito adequado. Então, existe risco? Sim, mas é um risco adequado, estou correndo um risco natural, mas o risco de inadimplência é praticamente nulo, é baixíssimo. Quando foi descoberta a fraude através do Sérgio Rial, o que aconteceu? As classificadoras reduziram a nota das lojas americanas e as notas das lojas americanas caíram para D. Ou seja, vamos ler o que diz D lá embaixo, que é a última classificação. Inadimplente. Quer dizer que se você emprestou dinheiro, você não vai receber. Você não vai ter condições de ter o retorno do seu dinheiro. Então, isso aconteceu com as lojas americanas. E por isso que você precisa entender o que é rate, o que é classificação de risco, o que é risco de crédito, para você poder analisar por que um CDB do banco X está pagando mais que um CDB do banco Y, como eu já dei o exemplo no vídeo anterior, entre Itaú e o Banco Master. Veja a notícia do Poder 360 dizendo S&P Rates rebaixa a avaliação da Americanas de B para D. Então, quem está classificado como rate A, o que vai acontecer? Vai ter baixo risco de crédito, é uma boa opção de investimento? Sim, é uma opção para você estar seguro e tranquilo. Menores taxas ofertadas ao mercado, como exemplo, uma debêntures aqui de 15% ao ano, se o vencimento fosse ali para 60 meses. Aí quando uma empresa está classificada, por exemplo, como no rating C, o que vai acontecer? O alto risco de crédito existe, por consequência disto, é óbvio que as taxas serão maiores, então serão ofertadas em taxas maiores ao mercado, senão não cria atratividade. Como eu falei também anteriormente, se você tem uma opção que está te pagando o mesmo valor, você vai optar por aquela que te oferece o menor risco. Porém, se você está diante de duas opções que te oferecem o mesmo risco, você vai optar, logicamente, por aquela que te paga mais. Então, neste caso, o exemplo de debêntures de 20% ao ano com o mesmo prazo de vencimento. E o risco de liquidez? O que quer dizer risco de liquidez? Bom, olha a palavra, liquidez. Vem de líquido, né? Então, tudo que é líquido, ou seja, vaza de uma forma fácil. Se nós estamos entre o gelo e a água, qual é o mais líquido entre essas duas opções? É a água, obviamente. O gelo ainda tem que passar pelo processo, né, de degelo para se transformar em água e ficar muito mais líquido. Então, quando nós falamos de liquidez no mercado financeiro, é a capacidade de conversão daquele ativo em espécie, em dinheiro. Então, se eu precisar vender meu carro,
Quanto tempo eu levo para vender meu carro? 1 mês, 2 meses? Então, esse é o período de liquidez, né? Ali o período aproximado de liquidez daquele ativo. Agora, se eu tenho uma barra de ouro em mãos, quanto tempo eu levo para converter em dinheiro? E agora, se eu tenho um ativo muito líquido, como uma ação da Petrobras, se eu anunciar em questões de segundos, né, se eu vender a valor de mercado, o que é vender a valor de mercado? O valor que todos estão pedindo naquele momento. Se eu vender ao mesmo preço, eu vendo em segundos. Ah, mas existem ações que são ilíquidas? Existem ações que são líquidas, principalmente aquelas que estão enfrentando, né, problemas de recuperação judicial ou algum problema de gestão que impacta diretamente seus números, seus fundamentos. Então, ela deixa de ser atrativa, as pessoas não querem comprar, né, por receio, por medo, ou por entender que ela não tem mais potencial de oferecer qualquer tipo de ganho. Então, ela se torna um ativo ilíquido, ou seja, se você anunciar a venda, você pode levar semanas, meses ou nem conseguir vender aquele ativo. E que tudo isso tem a ver? Bom, você já conheceu sobre o tripé, rentabilidade, risco e liquidez. Então vamos voltar aqui. Se você tem um produto que te oferece alta liquidez, ou seja, eu posso resgatar a qualquer momento, ele vai te oferecer um risco menor e uma rentabilidade menor, porque rentabilidade e risco andam juntos. Porém, se eu tenho um produto que me oferece pouca liquidez, ou seja, eu tenho que ficar 1 ano nele, a liquidez dele é de 1 ano, eu só posso resgatar no vencimento de 1 ano, com toda certeza você vai ver que ele vai te oferecer uma rentabilidade maior, porém tem um risco maior naquele ativo, quando você compara com aquele de liquidez diária. Então, este com vencimento de 1 ano comparado com liquidez diária vai te oferecer condições melhores do que esse aqui. Muito bem. Então nós já vimos sobre risco de contraparte, risco de crédito e finalizamos com risco de liquidez. Por hora, vamos encerrar o vídeo por aqui. Então, quero agradecer mais uma vez pela sua companhia, pela sua perseverança e se você gostou, continue me acompanhando porque eu tenho certeza que todo esse conhecimento que você vai absorver vai ser fundamental. Isso vai mudar a sua vida em relação aos seus investimentos, em relação ao crescimento do seu patrimônio. Pode ter certeza disso. Então eu peço para que você continue me acompanhando, vem junto comigo. Por isso, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você sempre ficar atualizado das principais informações ou dos vídeos que eu ainda irei lançar. E também aproveita, dá uma passadinha lá no meu Instagram, interaja comigo, vamos nos conhecer, né? E se você estiver disposto a adquirir o livro, fique à vontade, navegue pelo meu site www.eronmarques.com.br. Então eu te aguardo no próximo vídeo e nós nos vemos lá.